Pai eterno, santo e maravilhoso Deus, único, todo-poderoso, majestoso, bendito é o teu nome, Pai, para todo e todo sempre em Cristo Jesus, de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus em Cristo Jesus. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor. Sim, muito obrigado. Graças te damos, pois em meio à tua soberania, em meio à tua vontade, Pai, aqui estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso propósito de oração, a nossa campanha de oração que, graças a Ti, hoje chegamos ao seu dia de número 16. Continuamos firmes na Tua palavra, buscando a Tua face, estando sempre prontos a ouvir o Teu Espírito Santo, a Te obedecer. E através do sopro de Deus, do vento de Deus, glorificarmos o Teu nome aqui nessa terra, em nome de Jesus. Pai, antes de fazermos menção da Tua palavra e meditarmos nela e profetizar segundo a Tua palavra, queremos sempre Te agradecer pelas vidas que aqui permanecem e que estão sempre conosco. E Te dizer muito obrigado não apenas por eles estarem a ouvir, mas também a compartilhar, porque o nosso propósito é que o povo de Deus cresça, assim como está escrito, na graça e no conhecimento de Deus. É necessário que sim, venhamos a estar sempre na dispensação da graça de Deus, mas sempre buscando conhecimento, à luz das sagradas Escrituras. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela insistência e pela perseverança do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Mas eu também Te agradeço por este e por esta, que estão aqui pela primeira vez, e eu creio que vão ficar por um longo tempo conosco, de preferência até o grande dia do soar da trombeta do Senhor. Somos igreja, somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, a qual Ele mesmo é o cabeça. E creio que todos nós temos muito a crescer deste propósito, como também sermos homens e mulheres, sendo então instrumentos de Deus, para que muitos também sejam libertos do pecado, da mentira e venham a verdadeiramente descobrir a verdade que liberta, pois está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade só existe uma. É a palavra do Senhor em Cristo Jesus, e por isso insistimos na mesma. Coloco diante de Ti, juntamente com todos, em concordância, todos os pedidos de orações, mensagens de textos, comentários, áudios, fotografias. Creio que o Senhor é Deus, Pai, para responder às orações de cada um aqui que fizeram com tanta fé e com desejo sincero de não apenas receber uma dádiva, uma graça de Deus, mas de nos comportarmos como verdadeiro corpo de Cristo, sendo pessoas completamente envolvidas por aquilo que é de Deus, no reino de Deus, a sua justiça, e usando as nossas experiências para consolar naquilo que fomos consolados, como também está escrito em Tua santa palavra. Pai, agora que mostramos ao Senhor a nossa alegria de participarmos dessa campanha e de bendizer o Teu santo nome por todos estes que estão conosco em nome de Jesus através do áudio e do vídeo, queremos agora meditar em Tua palavra e profetizar segundo aquilo que o Teu Espírito Santo nos capacita segundo as promessas em nome de Jesus. Hoje, Pai, nesse dia de número 16 da nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo de número 7.
Inclusive, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo mova a todos para fazerem uma boa leitura neste capítulo e meditarem e orarem, falarem com o Senhor a respeito destes textos e destas promessas tão lindas, Pai, e tão úteis para nós, principalmente para os dias de hoje. Claro, para tudo sempre, mas passamos por um período tão difícil, Pai. O amor de muitos vem esfriando, mas o Senhor é fiel para fazer um avivamento, trazer renovo ao Teu povo, segundo a Tua palavra. E assim, Pai, estarmos inseridos naquilo que acreditamos, que é o centro da Tua vontade e do Teu querer. Pai, o capítulo de número 7 traz um discurso, um sermão, uma pregação, um testemunho, sim, do Teu servo Estevão. Aquele, Pai, a qual fora separado para os apóstolos para ter um cuidado mais minucioso com a igreja. Ele disse sim ao chamado e o Senhor o premiou, o capacitou, pois o texto vai dizer no capítulo 6 que Estevão era cheio da graça de Deus e do poder de Deus e que através dele o Senhor realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E é claro que isso atraiu multidões. Não tenho dúvidas que a igreja cresceu em virtude do grande testemunho de Estevão através do Espírito Santo do Altíssimo. Mas, além das multidões, além dos carentes e necessitados, houve também, Pai, hostilidade. Alguns tiveram inveja de Estevão. E assim como fizeram com o Senhor Jesus, levaram ao Sinédrio para interrogá-lo, inclusive para levantar falso testemunho. Colocaram ali pessoas acusando de coisas que ele jamais dissera ou que ele jamais praticara. E meio que deturpavam aquilo que saía da boca de Estevão. O fato é que Estevão teve a oportunidade de defesa. E ali ele não perdeu a oportunidade. E o que é maravilhoso, ele não testemunhou sobre si mesmo. Ele testemunhou segundo a Tua palavra. Ele falou sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó. Falou sobre José, aquele mesmo lá do Egito. Falou sobre Moisés, sobre Josué, Davi, Salomão, os profetas do passado, os patriarcas. E ali todos eles tiveram um propósito na vida, tiveram uma missão, digamos assim. Eu acredito que, como assim o apóstolo Paulo disse, acabei a carreira e guardei a fé, assim também todos fizeram, porque estavam naquilo que verdadeiramente era de Deus. Cada um na sua particularidade, mas todos num único propósito: anunciar a vinda do justo. Sim, o Cordeiro de Deus, o enviado, Cristo Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. É incrível, Pai. Não apenas estes que foram citados por Estevão, mas a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, falam da vinda do Senhor Jesus e do impacto que ele traria sobre a terra e sobre todos aqueles aos quais se submetessem a ele. E por que isso se deu? Pois venhamos a examinar a vida dos tais. E com isso, não digo comparar, mas trazer como um espelho, a saber como nós nos comportaríamos diante de situações semelhantes. Por exemplo, Abraão teve que sair do meio da sua parentela e ir para uma terra a qual ele jamais tomaria posse, mas sim seus descendentes. E a promessa se cumpre na pessoa de Jesus Cristo e no novo céu e nova terra. Contudo, em vida aqui nesta terra, nesse tempo presente, ele não experimentou, mas ele te obedeceu. Ele seguiu à risca aquilo que o Senhor havia revelado para ele, porque ele acreditava numa pátria maior e celestial.
Da mesma forma, Isaque e Jacó seguiram os passos do pai Abraão, pai da fé. Quando Estevão fala de José, eu me lembro que José, em meio àquele sofrimento, sendo praticamente expulso da sua casa. Se não fosse pela soberania do Senhor, talvez seus irmãos o teriam matado com as próprias mãos. Foi escravizado, tão jovem, longe do pai, já havia perdido a mãe, praticamente órfão. Poderia ter usado toda aquela amargura, todo aquele ressentimento contra os seus irmãos, pois um grande poder lhe foi dado no Egito, ele se tornou governador, mas não. Ele decidiu ser uma bênção e anunciar o justo através dos seus atos, do seu testemunho. Pois ele não apenas alimentou os egípcios em meio à grande fome, mas trouxe a sua família para aquela terra e alimentou toda aquela multidão. E Moisés, pai, o príncipe do Egito, tinha tudo para continuar em meio à realeza, ficar ali vivendo a vida dele em particular e prosperar segundo aquilo que lhe parecia predestinado, mas não. Ele também tinha uma visão maior, como o pai Abraão, uma pátria maior e celestial. É tanto que a princípio ele quis resolver as coisas à força, com as próprias mãos, mas o Senhor foi ali, pai, adornando. O Senhor foi ali formando, reformando o caráter de Moisés, o seu coração, e o usou como um mediador entre Deus e os homens em sua época. Mas ele anunciou o justo. Ele mesmo disse que o Senhor iria levantar um dentre os israelitas, um profeta como ele, o Senhor Jesus. E Davi, pai? A Bíblia vai dizer que ele era o segundo o teu coração. Tu mesmo declarou isso. E ele, sendo o segundo o teu coração, decidiu de alguma forma mostrar ao Senhor o quanto ele te amava e quis construir um templo fabuloso, mas ele tinha as mãos cheias de sangue, foi um grande guerreiro. E essa condição foi passada então para Salomão, o filho dele. Mas mesmo assim ele participou e anunciou a vinda do justo através dos salmos, através de suas canções, através de suas poesias, através de suas grandes ofertas que ele deixou para a construção do templo, o reino todo pacificado. E Salomão? Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Poderia ter pedido a morte de seus inimigos, poderia ter pedido mais riquezas, mais poder, mais domínio, mas não, ele pediu sabedoria para governar o teu povo, porque ele tinha em si a mensagem da vinda do justo, o Senhor Jesus. E poderíamos falar aqui entre tantos demais profetas, Daniel, Jeremias, os próprios apóstolos, que foram fiéis na proclamação do Evangelho que chega até os dias de hoje. Mulheres de Deus, como a profetisa Débora, Ana, que entregou seu filho tão novo, o profeta Samuel, ali para servir a Deus no templo. E aquelas mulheres que sustentaram o ministério do Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, e permaneceram até o fim. E alguém pode dizer, poxa, eu não chego nem aos pés dessa gente. Ei, isso não é verdade. Todos nós temos algo em comum, porque aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo estava com Jesus. E as palavras do Senhor Jesus foi que nós faríamos coisas maiores. Então é hora de usar a fé e não resistir ao Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus diz não, é não. E a nossa resposta tem que ser sim. Sim, eu quero a vontade de Deus na minha vida através do Espírito Santo em nome de Jesus. E assim o Espírito Santo vai soprar.
E como disse o Senhor Jesus, Ele é como o vento. Ele sopra onde quer. Nós somos servos, nós somos vasos. Tu é o oleiro, Senhor, em nome de Jesus. Então que todos nós possamos estar prontos a obedecer, a nos submetermos a Ti, por mais que as circunstâncias sejam tão difíceis, onde as tribulações parecem intransponíveis. Tudo é possível ao que crê em nome de Jesus. Fico pensando que todos esses homens que foram relatados, inclusive os profetas e as mulheres, gostariam de ter o que hoje nós temos, livre acesso à sala do trono. Nós temos o sopro de Deus, a vida de Deus em nós, como Jesus prometeu, vida em abundância. Então avante, igreja, avancemos, marchemos triunfantemente no sopro do Espírito Santo de Deus e seremos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, dando-nos a sua paz. É o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.